Hoje a gente vai analisar um caso muito curioso de resolução de problemas na indústria. É quase uma investigação forense, sabe? Só que em vez de detetives, temos pesquisadores e a vítima, digamos assim, foi a eficiência de uma operação florestal. Bom, para a gente entender esse mistério, primeiro a gente precisa sacar qual era o problema central que os pesquisadores queriam resolver. E tudo gira em torno de uma coisa: o alto custo da madeira. Pensa só, a extração de madeira com máquinas é uma operação caríssima. A gente está falando de equipamentos que custam centenas de milhares de reais cada um. Mas por que exatamente a colheita pesa tanto no bolso? A resposta é bem interessante. Pois é, porque a colheita e o transporte podem chegar a ser metade ou até mais de todo o custo da madeira que chega na fábrica. 50% é muita coisa. Isso quer dizer que qualquer probleminha, qualquer ineficiência nesse processo vira um prejuízo gigante lá na frente. Agora, vamos conhecer os protagonistas dessa história. É uma equipe de máquinas super especializadas trabalhando lá numa plantação de eucalipto em Goiás. E cada uma delas tem uma função essencial. Imagina uma linha de montagem, só que no meio da floresta. Funciona assim, ó. Primeiro, o Feller Buncher corta e junta as árvores. Depois vem o skidder e arrasta esses montes de árvores para a beira da estrada. Aí entra em cena a garra traçadora, que é tipo uma tesoura gigante e corta tudo em toras de 5,7 metros. Para fechar, o carregador florestal pega essas toras e bota nos caminhões. Tudo tem que funcionar numa sintonia fina, sabe? Ok, com a equipe toda apresentada, os pesquisadores partiram para a investigação. A missão deles era exatamente essa: achar qualquer falha, qualquer ineficiência no sistema. Eles viraram detetives industriais mesmo. O objetivo? Encontrar o elo mais fraco da corrente. E para essa investigação, eles tinham uma pista principal, a tal da eficiência operacional. O que é isso? É bem simples, na verdade. É a porcentagem do tempo que uma máquina deveria estar trabalhando e que ela, de fato, está trabalhando. Então, se o turno é de 8 horas, mas a máquina só produz mesmo por 4 horas porque parou para conserto, para abastecer, a eficiência dela é de 50%. E o trabalho dos caras foi minucioso, uma perícia de verdade. Eles cronometraram cada segundo da operação. Anotaram toda e qualquer interrupção, desde uma parada para abastecer até um conserto mais demorado. Com isso, calcularam a produtividade de cada máquina e, claro, o custo para produzir cada metro cúbico de madeira. Nada, absolutamente nada passou batido. E aí, depois dessa análise toda, o que será que as evidências mostraram? Pois é, os dados apontaram sem sombra de dúvida para um culpado, um elo fraco que estava comprometendo a operação inteira. E aqui a gente tem a primeira prova contundente. A eficiência operacional do Feller Buncher era de apenas 36%. Só 36%. Enquanto isso, o skidder batia 73% e a garra trafadora 60%. A diferença é gritante, né? Claramente tinha alguma coisa muito errada ali. O principal suspeito foi encontrado. E o motivo fica bem claro quando a gente vê a divisão do tempo dele. Pensa só, a máquina passava quase 2/3 do seu tempo, 64% para ser exato, parada. Parada por causa de manutenção, para abastecer ou simplesmente esperando as outras máquinas. Ou seja, só 36% do tempo era de trabalho de verdade, produtivo. Era o gargalo do sistema, não tem outra palavra. E agora, o impacto no bolso. Essa ineficiência toda fez o custo operacional do Feller Buncher disparar para R$ 10,32 por metro cúbico. Isso é mais que o dobro do custo de qualquer outra máquina da equipe. O prejuízo estava vindo todo de um lugar só. Ok, então o problema foi encontrado. E o custo dele também. Agora vem a parte boa. E a solução? Porque uma vez que a gente identifica o elo mais fraco, dá para calcular exatamente o quanto o sistema pode melhorar. O que os pesquisadores fizeram foi criar um cenário ideal, um sistema otimizado. Eles pegaram os melhores momentos de cada máquina e calcularam o potencial de economia. E olha, o resultado é impressionante. O custo por metro cúbico do sistema todo poderia cair de R$ 21,21 para R$ 17,40. Isso tudo só minimizando aquelas paradas que a gente viu. Então a gente chega no ponto principal. Ao consertar um único gargalo, o custo de produção do sistema inteiro poderia cair 18,1%. É uma economia gigantesca.
E tudo isso por causa da descoberta e da solução de um único ponto de ineficiência. E o mais legal desse caso é que ele revela uma verdade que vale para tudo, para qualquer sistema. Pode ser numa floresta, como a gente viu, numa fábrica, ou até no nosso dia a dia de trabalho. Os próprios autores do estudo deixam isso bem claro na conclusão. Eles dizem com todas as letras que o alto número de interrupções causou a baixa eficiência e o custo elevado do Feller-Buncher. Traduzindo, achar e resolver o que está causando as paradas é o segredo para melhorar o sistema todo. E essa é a grande sacada, né? Em qualquer sistema, sempre tem um gargalo que dita o ritmo de tudo. Achar esse gargalo é a chave para destravar melhorias de verdade. O desempenho do sistema inteiro vai ser sempre limitado pelo seu ponto mais fraco. Simples assim. Isso tudo leva a gente a pensar, seja no trabalho, nos estudos, em qualquer projeto pessoal, qual será o gargalo oculto que está limitando o desempenho geral? Porque, às vezes, encontrar esse ponto é o primeiro passo para uma grande otimização.